Muito bem, pessoal. Com a base de princípios do direito ambiental que nós já temos, vamos entrar então na parte constitucional ambiental, uma parte importantíssima para as provas de concurso, para a atuação profissional no direito ambiental, porque a base toda do direito ambiental está aí na Constituição, seja a parte de competências, seja o capítulo do meio ambiente. Então a gente vai trazer agora e vamos discutir juntos aí esses principais artigos da Constituição de 88 sobre a proteção do meio ambiente. De novo, lembrando, as constituições anteriores não traziam nada sobre proteção ambiental, elas traziam artigos sobre questões relacionadas ao meio ambiente, mas a exploração de recursos naturais. Então, as constituições anteriores falavam de mineração, falavam de hidrelétrica, né? Mas não falavam sobre utilização racional desses recursos. Isso aparece com a Constituição de 88, lá no capítulo do meio ambiente, no artigo 225. Então, essa inovação da Constituição de 88 em relação à matéria ambiental, exatamente pelo contexto histórico atual, né, de preocupação com as questões ambientais, e por isso que ela surge não só na Constituição brasileira, mas na Constituição de diversos países. Muito bem, mas antes de entrar no capítulo do meio ambiente na Constituição, lá no 225, vamos tratar primeiro de um ponto fundamental em matéria ambiental, que são as competências. Então, nosso tema agora, dentro da Constituição e o meio ambiente, são as competências constitucionais. E quando a gente fala de competência, o que interessa para a gente? Analisar dois tipos de competência: a competência legislativa e a competência material ou administrativa. Então, o primeiro ponto é relembrar a diferenciação entre as duas. Eu sei que vocês já sabem isso, mas não custa a gente falar mais uma vez. Quando a gente tratar de competência legislativa, nós vamos ver primeiro a competência legislativa, interessa para a gente saber quem pode legislar sobre meio ambiente. A União pode legislar, estados podem legislar, os municípios podem legislar, todos podem legislar. Então, isso é fundamental na prática, no dia a dia e para as provas. Quem pode legislar sobre esse tema que nós estamos estudando, sobre meio ambiente? Quem pode criar norma ambiental? E o outro tipo de competência é a competência material ou administrativa. Aí não estamos falando mais de legislar. Na competência administrativa, interessa saber quem pode atuar administrativamente em matéria ambiental. Como assim atuar administrativamente? Quem pode fiscalizar e multar um empreendimento? É o poder de polícia em matéria ambiental. Então, quem pode fiscalizar e multar? É o órgão ambiental da União, o IBAMA, por exemplo? É o órgão ambiental do Estado, uma Secretaria Estadual de Meio Ambiente? É um órgão municipal do município? Todos eles, qualquer um deles. Então, isso é competência administrativa, atuação administrativa. Então, primeira diferenciação básica e importantíssima, uma coisa é a competência para legislar, competência legislativa. A outra competência é para atuar administrativamente, competência material ou administrativa. Vamos ver primeiro, então, a competência legislativa. Então, vamos ver primeiro a competência legislativa e depois a gente vê a outra competência material. Então, aqui ainda não estou no direito ambiental, estou lembrando lá do direito constitucional, as classificações de competência legislativa. Competência legislativa exclusiva, quando é atribuída a um único ente federado com exclusão dos demais. Então, se a Constituição fala que só um ente federado pode legislar sobre determinado tema, é competência exclusiva. Letra B. Competência privativa, quando caracterizada como própria de um ente federado, com possibilidade, no entanto, de delegação e de competência suplementar. Então, se a gente fala que a competência é privativa da União para legislar sobre determinado tema, então um pouquinho na frente, artigo 22 da Constituição tem temas lá de competência privativa da União. Então, o que a Constituição está falando? A princípio, esses temas do artigo 22 são de competência da União, a competência privativa da União. Ela pode delegar aos estados, né, por lei complementar. Essa é a diferença básica para a letra A, para a competência exclusiva. Na competência exclusiva não há previsão de delegação de competência.
Na letra B, na competência privativa, a princípio é de um órgão, de um ente federado, por exemplo, a União, mas existe possibilidade de delegação de competência. Além dessas duas, quando todos os entes federados podem legislar sobre o mesmo tema, que competência que é essa, hein, pessoal? Todos podem legislar sobre o mesmo tema. Competência, vamos ver lá. Concorrente. E na competência concorrente há dois elementos fundamentais. Primeiro, a possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto por mais de um ente federado. Do que eu falei agora, né? Mais de um ente federado pode legislar sobre o mesmo tema. Só que aí não vai virar bagunça, não, todo mundo legislando sobre o mesmo assunto. A Constituição traz uma regra, né? Para tentar organizar isso. Fala, a União estabelece norma geral. Quando todos podem legislar, a União define norma geral sobre aquele tema. É o segundo elemento que está aqui na tela. Primazia da União no que tange a fixação de normas gerais. Então, a União vai estabelecer norma geral na competência concorrente. Lá na Constituição, os temas de competência concorrente estão no artigo 24 da Constituição. Então, aqueles incisos todos do artigo 24 são de competência concorrente. Significa que a União estabelece norma geral, estados e municípios também podem legislar sobre esses temas, desde que respeitem a norma geral da União. E por último, na letra D, ainda lá no direito constitucional, a competência suplementar, que na verdade está de certa forma ligada aí à letra C. Se a União estabelece norma geral na competência concorrente, os estados e municípios podem suplementar essa norma geral. Então, o poder de formular normas que especifiquem o conteúdo genérico das normas gerais ou que supram a ausência ou omissão dessas. Bom, então, a partir dessa rápida revisão lá do direito constitucional, dos tipos de competência legislativa, o que interessa para a gente? O que vai ser cobrado nas provas de direito ambiental? Qual dessas competências é aplicada em matéria ambiental lá na Constituição? Quem pode legislar sobre meio ambiente? Será que é competência privativa da União? Será que é competência concorrente? O que é aplicado em matéria ambiental? Então, isso que interessa para a gente, nós vamos ver agora a resposta. Em matéria ambiental. Então, competência para legislar em matéria ambiental é concorrente. Artigo 24, a gente falou que a competência concorrente está no artigo 24. Um exemplo aqui, o inciso 6. Compete concorrentemente à União, aos Estados, ao DF, legislar, por isso que é competência legislativa, né? Legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então está aí de forma bem clara, né? Competência legislativa concorrente. Então é isso que vocês têm que saber para a prova de ambiental. Competência concorrente em matéria ambiental, que está no artigo 24, e o que isso significa na prática. Né? Que a União estabelece norma geral, estados e municípios podem complementar, podem legislar sobre esse mesmo tema. Então, imagina que a prova pergunte o seguinte. A gente tem um Código Florestal, a Lei 1265 de 2012, nós vamos estudar mais adiante. Então, ela é de 2012, Código Florestal, uma lei federal. Um Estado membro pode criar seu próprio Código Florestal no ano seguinte, em 2013? Então, em 2013, um determinado Estado criou um Código Florestal estadual. É possível, sendo que há um Código Florestal da União de 2012, um Estado pode legislar sobre o mesmo assunto? Lógico que pode, né? Num primeiro momento não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? A competência não é concorrente? Então, o Código Florestal, voltando aqui para a tela, o Código Florestal da União é norma geral. Não é isso que a gente viu? A União estabelece norma geral. E os estados podem legislar sobre o mesmo tema. Obviamente, desde que não contrarie as disposições da norma geral da União. Então, pode sim, no primeiro momento,
o Estado-membro pode criar seu próprio Código Florestal Estadual. Se a competência é concorrente, ele pode legislar sobre o mesmo tema, respeitando a norma geral da União. Então, dessa forma, essa questão pode ser cobrada numa prova de concurso, né? Não especificamente o artigo, né, a competência concorrente, mas a aplicação prática disso. Então, fiquem atentos. Agora, pessoal, aí na tela, no artigo 24 da Constituição, não aparece o município. O 24 fala que pode legislar concorrentemente a União, Estados e DF. E aí vem a minha pergunta em matéria ambiental. Um município pode criar lei ambiental municipal? O que vocês acham? O município pode legislar sobre esse mesmo tema, uma vez que ele não aparece no 24 da Constituição? Pode, né? Todos os entes podem legislar. Por que o município pode também? Vamos ver aqui na tela. Ele não está aí no 24, mas ele está no 30 da Constituição. Competência suplementar do município. Olha o que fala o 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assunto de interesse local. Não pode ser um assunto ambiental de interesse local? Pode, o município pode legislar. Compete ao município, inciso 2, suplementar, né, complementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, pode sim o município legislar em matéria ambiental com base no 30. Então, fiquem atentos para as provas para o seguinte. 24 da Constituição fala de competência concorrente. Na concorrente está União, Estados e DF. O município não está no artigo da competência concorrente. Ele está no artigo 30 da competência suplementar. Então, o município pode legislar sobre esse tema com competência suplementar prevista no artigo 30. Então, veja como essa questão pode ser cobrada num VOF, por exemplo. Se o VOF for o seguinte: União, Estados, DF e municípios podem legislar, vamos imaginar, podem legislar sobre o meio ambiente com base na competência concorrente. Certo ou errado? Errado. Né? Porque o município não está na competência concorrente do 24. Agora, se a assertiva for outra, União, Estados, DF e municípios podem legislar sobre o meio ambiente. Certo, né? Aí não falou nenhum tipo de competência específica. Todos podem legislar. União, Estados e DF com base no 24. Municípios com base no 30 da Constituição. Municípios aí com base no 30, inciso 1 e 2. Assunto de interesse local pode ser um assunto municipal de interesse local. Certo, pessoal? Então, dessa forma que pode aparecer nas provas aí a competência legislativa, competência para legislar em matéria ambiental. E como a gente viu, um tipo de competência é essa, competência legislativa, quem pode criar a lei em matéria ambiental, e o outro tipo de competência é a competência administrativa ou material. Vamos falar sobre ela agora também? Então vamos lá. Está aí na tela a competência material ou administrativa. Assim como a gente fez ali com a competência legislativa, eu não estou falando ainda, num primeiro momento, da parte ambiental, não. Vamos relembrar lá no Constitucional. A gente tem dois tipos de competência material. A primeira é competência material exclusiva. Competência material exclusiva, quando é atribuída a um ente federado, com exclusão dos demais. Então, se falar que determinada atividade administrativa, por exemplo, do artigo 21 da Constituição, é exclusiva da União, só a União pode desenvolver aquelas atividades dos incisos do artigo 21. E na letra B, a competência comum. Aqui sim é comum, né? Muita gente confunde lá na competência legislativa, quando eu falei, quando todos os entes podem legislar sobre o mesmo tema. Tem gente que logo pensou, competência comum. Errou, né? Está errado. Atenção para a prova, essa pegadinha aí. A competência para legislar de todos os entes federados é a competência concorrente. A competência comum aparece aqui agora, na competência administrativa e não na legislativa. Na administrativa existe a comum.
consiste na atuação conjunta de entes federados para a prática de determinados atos, sem que a iniciativa de um venha a macular ou interferir na competência do outro. Temas, por exemplo, do artigo 23 da Constituição. Lá fala que a competência é comum para aquelas ações dos incisos lá do 23. Muito bem, relembrada aí rapidamente a parte constitucional, competência exclusiva e comum, essa classificação de competência administrativa, vamos para o que interessa em matéria ambiental, sobre competência administrativa. Quem pode atuar administrativamente em matéria ambiental? Será que ela é exclusiva de um ente federado ou ela é comum a todos os entes federados? Será que é melhor para o meio ambiente que só um ente federado atue ou que todos possam atuar em defesa do meio ambiente? Todos, né? Então, na hora da prova, vocês vão lembrar que a competência administrativa em matéria ambiental é comum. Vamos ver aí na tela a fundamentação. Competência material ou administrativa em matéria ambiental é competência comum. Se ela é comum, ela está no artigo 23 da Constituição, aí no inciso 6 e 7. É competência comum da União, Estados, DF e municípios. Vejam que aqui já aparecem todos, né? Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, olha os temas ambientais aí no inciso 6 e 7, né, de competência comum. Então, isso que interessa para a gente em matéria ambiental, efetivamente. Bom, quando a gente fala aqui de competência comum, pessoal, a Constituição fala, aí vocês já ouviram falar lá no Constitucional, né, do federalismo cooperativo. É uma atuação conjunta dos entes federados na forma de cooperação entre eles, aqui no nosso caso específico, em matéria ambiental. Então está aqui na tela, a competência material em matéria ambiental, trata-se de competência material comum, repartida entre os entes da federação, nós já vimos, né, que todos os entes estão citados lá no artigo 23, para o cumprimento de tarefas em formas de cooperação. Tá a ideia do federalismo cooperativo. Então, ação conjunta dos entes federados no tema que nos interessa aqui, que é o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. Então, se todos os entes federados vão agir em forma de cooperação, né, de maneira cooperativa, como definir a atuação desses entes? Né? Não vai virar bagunça entre eles? Como que eles vão dividir essas atuações? Porque é importante esclarecer o seguinte, eu vou até voltar aqui na tela, aqui no 23, na competência comum, quando fala que todos os entes federados podem atuar administrativamente em matéria ambiental, a Constituição está querendo dizer o seguinte, a princípio, todos eles têm competência para atuar administrativamente, eles estão aptos para isso. Mas no caso concreto vai fixar em um deles. Olha, em matéria ambiental dá para a gente perceber isso bem. Num tema que nós vamos analisar mais adiante, que é o licenciamento ambiental. Quem que pode licenciar em matéria ambiental um empreendimento? Então imagina que o empreendimento deseja o consentimento do poder público para iniciar suas atividades. O empreendimento é impactante do meio ambiente, ou um empreendimento que vai utilizar recursos naturais, então ele vai precisar de licença ambiental. Agora, quem vai dar licença ambiental para ele? Será que é o órgão ambiental da União? Será que é do Estado? Será que é do município? Ou será que quando a gente fala competência comum, significa que todos podem dar licença ambiental ao mesmo tempo? Ou ele pode escolher quem? Então, isso tem que ficar muito claro. A licença ambiental é um exemplo muito bom porque só um ente federado que pode licenciar o empreendimento. Ou o empreendimento vai ser licenciado pela União, ou pelo Estado, ou pelo município. Não existe licenciamento duplo. Vocês podem procurar à vontade, onde vocês quiserem. No Brasil não tem um empreendimento que é licenciado pelo órgão da União, o IBAMA, e pelo órgão estadual ao mesmo tempo. Ou nem do Estado e do município. Não existe. É um ou outro.
Então, isso ajuda a entender a competência comum, que ela fala o seguinte: a princípio, todos estão aptos a licenciar os empreendimentos, mas no caso concreto vai fixar em um deles, um desses entes federados. Olha um exemplo, e dentro dessa mesma lógica, né, um exemplo mais específico, que dá para a gente entender mesmo sem estudar o licenciamento ambiental. A transposição, aquela obra de transposição do Rio São Francisco. É uma obra grande, né, que vai cortar vários estados da federação. Quem que vai dar a licença ambiental para aquele empreendimento? Porque é um empreendimento impactante do meio ambiente, né? Vocês concordam? Então vai precisar de licença ambiental. Agora, quem vai dar essa licença? É o órgão da União, do Estado ou de algum dos municípios que o rio passa próximo ali? Da União. E por que é o da União? Porque a gente vai ver daqui a pouco, existe lei complementar para fixar essas atuações, para organizar de alguma forma essas atuações. Então, aí a lei complementar ambiental fala que quando o empreendimento impacta 2 ou mais estados, é a União que licencia. Então, olha nesse nosso exemplo, o órgão ambiental da União que é responsável ou competente para licenciar. Olha um outro exemplo. Uma atividade de mineração deseja seu licenciamento ambiental, precisa dele para começar a funcionar. Esse empreendimento, ele está na divisa de 2 municípios do mesmo estado. Então está dentro do estado, vou imaginar um município, um estado minerador, vou imaginar o Pará. Esse empreendimento está na divisa de 2 cidades do estado do Pará. Quem vai licenciar esse empreendimento? É a União, o estado ou o município? A União não é, porque está dentro do estado do Pará, não tem por que ser o órgão da União. Será que é algum dos municípios, desses 2 municípios, que pode licenciar? Vai dar briga, né? Só pode ter um licenciamento, é o município A ou B, em que os 2 são impactados. Então, também não são os municípios. Nesse exemplo, quem vai licenciar? O Estado, o órgão ambiental estadual. Então, veja, eu trouxe aqui 2 exemplos de atividades econômicas, que uma foi licenciada, ou quem tem competência para licenciar é a União, o órgão ambiental da União, e outra quem tem competência para licenciar é o órgão ambiental do Estado. Então, eu quero mostrar o quê? A competência comum que a gente viu agora significa que, a princípio, todos os entes federados estão aptos para atuar em matéria ambiental. Só que, no caso concreto, vai fixar em um ou outro. É isso que a Constituição traz. Então, nesse federalismo cooperativo que a gente acabou de falar aqui, nós temos lá no próprio 23 da Constituição, que fala da competência comum, ele tem lá um parágrafo único que fala o seguinte: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, vejam, leis complementares fixarão normas para a cooperação. Então, o próprio 23 da Constituição está determinando que haja normas ou leis complementares para fixar a forma de atuação desses entes federados. Pois bem, essa previsão está lá desde 88, né? Na Constituição de 88, obviamente. Então, está desde a data da Constituição, essa previsão de leis complementares. A Lei Complementar Ambiental surgiu em 2011. Demorou, mas chegou. É a Lei Complementar 140 de 2011. Então, fiquem atentos à Lei Complementar 140, principalmente no tema licenciamento ambiental, a gente vai falar mais sobre ela. Mas olha que interessante. Lei Complementar 140, que fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7 do caput do parágrafo único do 23, que a gente acabou de citar, da Constituição, para a cooperação entre União, Estados, DF e municípios, nas ações administrativas, é isso que nós estamos estudando agora, né? Nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum, relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, e altera a 6938 de 81.
Então, a própria lei complementar está citando todos esses artigos que nós falamos. O 23 da Constituição, a competência comum, o 23, parágrafo único, para mostrar que ela vem para regulamentar a questão ambiental de forma mais específica, né? O que interessa para a gente aqui. Então, essa regra que eu falei, né, da transposição do São Francisco, quando o empreendimento impacta 2 ou mais estados da federação, onde que está essa previsão? Lá na Lei Complementar 140, no artigo 7º, 8º e 9º. O artigo 7º traz as competências da União, 8º dos estados e 9º dos municípios. Então, fiquem atentos, pessoal, só para não confundir, quando a gente fala de competência comum em matéria ambiental, achar que todos podem atuar desordenadamente sobre o mesmo assunto. Não é assim, né? Há regras, né? Há definições de competência para a atuação dos entes federados de forma cooperativa, certo? Isso ajuda muito a entender outros temas do direito ambiental, como o licenciamento ambiental, que eu já trouxe como exemplo aqui. Maravilha? Então, ótimo. Em resumo, quando a gente trata de competências constitucionais, e para vocês lembrarem lá na hora da prova, o que a gente precisa saber? Quem pode legislar sobre meio ambiente? Todos os entes federados. Como que chama essa competência? Competência concorrente para legislar, certo? Sendo que a União estabelece norma geral. Artigo 24 e o artigo 30, que fala da competência dos municípios para legislar. Quem pode atuar administrativamente em matéria ambiental? Todos os entes. Então é fácil lembrar, né? Quem pode legislar? Todos os entes. Quem pode atuar administrativamente? Todos os entes. Em matéria administrativa, como que essa atuação de todos os entes se chama? Que tipo de competência? Comum. Né? A legislativa é concorrente, a administrativa comum, do artigo 23 da Constituição, sendo que lei complementar, a Lei Complementar 140, define a atuação dos entes federados. Então, isso é importantíssimo para lembrarem lá na hora da prova, né? E mais uma dica, quando vocês estiverem estudando a parte constitucional ambiental de competências, a competência legislativa do artigo 24, deixa eu voltar aqui no nosso slide, quando a Constituição fala de competência legislativa, ela fala expressamente legislar sobre. Então, olha aqui no 24, que eu transcrevi lá da Constituição. Competência legislativa, a Constituição fala legislar sobre. Então, aí fica fácil, né, pessoal? Legislar sobre é competência legislativa. No 24, quando todos podem legislar, competência legislativa concorrente. Quando se trata de competência administrativa, a Constituição não fala nada sobre legislar, obviamente, né? Quando ela não fala nada, não traz verbo nenhum, a competência é administrativa. Vamos ver lá no 23, como não fala nada? Aí no 23. É competência comum da União dos Estados da F municípios. O 23 fala só dessa forma no caput. Está falando alguma coisa legislar? Não, né? Se não falou nada de legislar, voltando aí na tela, só fala é competência comum da União dos Estados e DF. Não falou nada sobre legislar, então é competência o quê? Administrativa. Então essa é uma dica importante aí também do constitucional que ajuda a acertar as questões, né? Se você tiver uma prova que você tiver estudado recentemente aí a parte de competência. Então legislar, competência legislativa. Quando a Constituição não fala nada, é competência comum administrativa. Então, não confundam, pessoal, legislar com competência legislativa com competência administrativa ou material. Essa confusão, de certa forma, é comum e muita gente erra questões simples ali por essa confusão. Então, em matéria ambiental, todos podem legislar a competência concorrente e na parte administrativa, todos podem atuar a competência comum em matéria ambiental. Muito bem. Então, para a gente finalizar a parte de competência legislativa, fica aí, mais uma vez, a referência bibliográfica, o meu manual de direito ambiental pela editora Juspodium, lembrando que há um capítulo específico da parte constitucional, que trata de competências constitucionais, e do 225, né, destrinchando lá os parágrafos, os incisos, do 225 da parte constitucional ambiental, fica como referência aí de estudo. Fiquem à vontade para entrar em contato também aí pelo canal do Supremo e pelo Instagram. Certo, pessoal? Obrigado aí pela atenção. No nosso próximo encontro, a gente continua a parte constitucional e vamos entrar então no 225 e passar por todos os parágrafos e incisos
para destrinchar, entender bem a parte constitucional e, na sequência, entrar nas leis específicas em matéria ambiental, como o Código Florestal, a Lei de Unidades de Conservação da Natureza, dentre outros temas muito cobrados aí nas provas. Maravilha? Muito obrigado, até a próxima. Grande abraço.